O governo português caiu depois que o primeiro-ministro tentou e não conseguiu aprovar um plano para fazer o país apertar o cinto. Votos a favor, assentar, votos contra. Um senta-levanta capaz de chacoalhar a economia da Europa. No parlamento, em Lisboa, os partidos da oposição se uniram e derrubaram o plano do governo português para equilibrar as contas públicas. Já esperando a derrota, o primeiro-ministro nem ficou para ver o resultado. O mandato de José Sócrates só terminaria em 2013. Mas minutos depois de perder a votação, ele entregou o cargo. Analistas acreditam que agora o país não tem mais saída e em breve vai precisar do socorro da União Europeia e do FMI. O déficit terminou 2010 em 7% do PIB, mas pode ser revisado para cima. E os juros que o país tem que pagar para pedir dinheiro emprestado estão insustentáveis, segundo especialistas. Portugal precisa de cerca de 80 bilhões de euros. Já era pressionado a aceitar o empréstimo para acalmar os mercados, mas a curto prazo vai ser difícil evitar a turbulência. Depois de pedir demissão, o primeiro-ministro continua no cargo, mas com poderes limitados. Não pode, por exemplo, pedir ajuda financeira internacional. Até as novas eleições, para Portugal e para a Europa, serão 2 meses de muita indefinição, num período em que cada dia conta muito. O Conselho da Europa, que vai se reunir amanhã e sexta-feira para aprovar medidas econômicas para o bloco, agora ganhou uma crise política para administrar. Até agora, nenhuma organização assumiu o atentado à bomba que matou uma pessoa e feriu dezenas num ponto de ônibus no centro de Jerusalém. 7 anos depois do último atentado à bomba no ônibus, o pesadelo voltou a assustar Jerusalém. Apesar da constante tensão no ar, os moradores de Jerusalém se acostumaram nos últimos anos a viver em relativa calma. O atentado de hoje lembrou a eles que a paz ainda está distante, especialmente no momento em que quase todo mundo árabe está em convulsão. Em Israel, acredita-se que o conflito com os palestinos, que parecia em banho-maria, possa estar entrando numa nova fase mais tensa e violenta. Ainda não se conhece o autor do atentado, que matou uma mulher de 59 anos. Mas é provável que as cerca de 50 pessoas atingidas hoje pelos estilhaços de uma bomba caseira estejam pagando pelas 3 crianças palestinas mortas ontem durante um ataque das forças israelenses a Gaza, quando o objetivo era eliminar um grupo de terroristas. Este israelense diz que o governo errou por não ter acabado com o Hamas, o grupo islâmico que governa Gaza. Este jovem acusa os árabes pela cena de horror que testemunhou hoje. Os políticos preferiram discursos moderados, nitidamente tentando esfriar essa escalada de violência. O primeiro-ministro palestino Salam Fayyad condenou o ataque e disse que ele contraria o plano de alcançar a liberdade por meios pacíficos. O Hamas disse que fará de tudo para manter a estabilidade na região, mas afirmou que a explosão é uma reação à violência israelense. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu uma resposta firme, mas responsável. As potências ocidentais ainda discutem como será a participação da OTAN na intervenção militar na Líbia, mas mantêm os ataques às forças leais ao ditador Muammar Gaddafi. Foram 8 explosões agora à noite na capital Trípoli. O comandante da Força Aérea Britânica disse que a defesa aérea líbia foi destruída e o alvo passou a ser as forças terrestres leais a Muammar Gaddafi. Continuam os relatos de que civis são atacados pelo ditador, enquanto os rebeldes tentam retomar cidades estratégicas, como a de Abia. No mar Mediterrâneo, 6 navios da OTAN aproximaram-se da costa da Líbia para monitorar o embargo de armas. Barack Obama descartou uma invasão terrestre na Líbia para forçar a saída de Gaddafi. Obama está sendo muito criticado pelo Congresso americano, que pede explicações ao presidente. As críticas vêm de muitos lados. O professor de ciências políticas Michael Oppenheimer é contra a resolução da ONU. Ela não indica o que será feito se as forças de coalizão conseguirem um cessar-fogo. Qual será o próximo passo? Dividir a Líbia? Tirar o poder de Gaddafi?
Ninguém parece satisfeito. Nem o embaixador adjunto da Líbia na ONU, Ibrahim Dabashi, que abandonou Gaddafi ainda no início do ano. Ele denuncia as atrocidades das tropas do ditador. Os tanques estão nas ruas apenas para matar as pessoas. O único objetivo é matar. E critica quem não apoia os rebeldes. Eu não entendo a posição do Brasil. É triste ver um país tão grande como o Brasil não apoiar o povo líbio, disse ele. França e Estados Unidos têm usado essa intervenção militar na Líbia como vitrine de seus produtos bélicos. Entre os principais interessados nesse show de tiro real, vamos lá, estão, por exemplo, nós, o Brasil, reequipando forças armadas com aviões. Do outro lado do mundo também tem gente interessada e vendo essa luta com cuidado. Índia, que quer comprar aviões de combate também, e Singapura, lá na Ásia. Voltando um pouco mais para o centro, temos no próprio mundo árabe, Marrocos e Emirados Árabes Unidos fazendo grandes compras militares. Em todos esses mercados, uma das principais disputas é exatamente entre americanos e franceses. Só lá em Singapura entra um avião chinês como competidor. Então vamos ao que Estados Unidos e França puseram em demonstração nessa intervenção militar. Começando pelos americanos. Porta-aviões a gente conhece, importante arma de projeção de poder, capaz de mandar aviões para lugares onde eles não teriam bases. Esse avião radar, ele é essencial, ele vigia com esses radares de cima para baixo e aí está a estrela desse acontecimento do ponto de vista bélico, o F-18, Super Hornet. A gente vê ele um pouquinho mais de perto aí taxiando, é o avião com o qual os Estados Unidos querem vender ou querem fazer sua arma chegar ao Brasil. As armas inteligentes, as bombas teleguiadas e principalmente mísseis de cruzeiro com enorme alcance capazes de levar meia tonelada de explosivos a um alvo bastante distante. Agora, quando a gente fala ou quando a gente ouve em bomba inteligente, a gente pergunta imediatamente como é que ela chega ao alvo, como é que ela faz? A resposta é simples, é o GPS, é o mesmo sistema usado em carros para achar o endereço. Nós vamos recordar como é que funciona o GPS, são uma constelação, como os técnicos dizem, de satélites colocados a bastante altitude. Eles mandam sinais e esses sinais são comparados por um computador no seu receptor de GPS e a partir daí a posição é estabelecida. Mas o GPS, é importante a gente lembrar, isso depende do Departamento de Estado americano. Aliás, é uma preocupação dos militares brasileiros que acham que sempre o Pentágono um dia vai lá e desliga o GPS. Pois bem, os franceses vieram agora com o próprio sistema de navegação por satélite, um sistema europeu. E, claro, suas próprias bombas inteligentes. Vamos dar espiada na demonstração francesa. Está aí o Rafale. Ele que está sendo oferecido em competição ao F-18 para a Força Aérea Brasileira, perdoem. É um avião que pela primeira vez opera de um porta-aviões, exatamente como a Marinha Brasileira gostaria que acontecesse caso a FAB compre os seus aviões, a Marinha compraria 2 anos depois. Está aí a bomba inteligente francesa desse sistema mencionado. E um míssil de cruzeiro mais baratinho, com menor alcance, mas grande poder de destruição. Estados Unidos e França, vale a pena lembrar, estão entre as 5 maiores vendedoras de armas do mundo. Esse clube ainda tem Rússia, Grã-Bretanha e Alemanha. Agora, perderam um cliente nos últimos dias, cliente que pensava em comprar até os Rafales, a Líbia, pelo menos a Líbia desse governo. Daqui a pouco, adeus a Liz Taylor.